Hoje o Clique Ligue fala sobre o comportamento das torcidas dentro e fora dos estádios. De médico, artista, louco e técnico de futebol, todo mundo tem um pouco. Além do mais, quem nunca pensou em ser jogador de futebol? Por isso, quem adora dar um palpite não pode perder a dica desse tutorial. O Palpiteiros é uma rede social que permite ao torcedor dar pitacos nas partidas do seu time de coração. O site junta os apaixonados por futebol para cornetar, analisar e brincar de jornalista esportivo. Por isso, calça chuteiras e entre em campo com a gente. Para fazer parte da rede, faça seu cadastro ou entre com a sua conta do Facebook. Depois, selecione o seu time e pronto, você está conectado na rede. Logo na página inicial, você será adicionado para o jogo da sua equipe. Para palpitar no resultado, vá até o placar no canto esquerdo da tela e selecione um resultado. Durante a partida, você pode ir dando notas para o seu jogo, por exemplo, a defesa, o ataque. Na parte de discussão, ficam armazenados os comentários dos seus amigos sobre o jogo. Fique calmo, porque você também pode opinar. Mas como todo bom crítico esportivo, ficar de olho nos resultados dos adversários também é muito importante. Porém, você só pode palpitar no resultado do jogo do seu time, o que não impede de xeretar os outros jogos. O site nasceu da ideia de criar um ambiente legal e de diversão. Portanto, ofensas podem gerar punição, como o cartão amarelo, que penaliza o usuário, ou o cartão vermelho, que pode gerar a exclusão da rede social. Agora, é só preencher a súmula com o nome de seus amigos e se tornar um integrante dessa turma do amendoim online. Aqui no estúdio, quem nos acompanha nesse papo é o sociólogo Maurício Murad, especialista em sociologia do desporto, e o Sandro Gonçalves de Souza, líder do projeto de biometria facial. Quem também nos acompanha por Skype é o promotor Paulo Castilho, diretor do Departamento de Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério dos Esportes. Antes de tudo, eu quero mostrar aqui o livro do Maurício Murad, Violência e Futebol. Esse aqui foi editado quando? Em 2007, pela editora da Fundação Getúlio Vargas. E agora, daqui a um mês e meio, vai sair pela editora Saraiva, aqui de São Paulo, um outro livro que é um projeto estratégico no curto, médio e longo prazo para conter a violência, chamado Para Entender a Violência no Futebol, visando, logicamente, os dois mega eventos que estão por vir, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Promotor, a gente falou da questão da necessidade de se vigiar, de punir, de constranger, mas é a 10ª vez que as torcidas organizadas são proibidas de entrar no estádio e ainda não se tem uma solução para isso. O que precisa ser feito realmente para essa coisa andar e diminuir isso? Existe alguma alternativa? Veja bem, Marcelo, na verdade, o que está proibindo não é da torcida ir no estádio de futebol. Foi proibido de eles entrarem com alguma coisa que identifique adereços, faixas, bandeiras. Então, na verdade, eu acho que isso é uma medida paliativa e que hoje ela não surte tanto efeito. E nós começamos a adotar essas medidas em 2006 e 2007, quando eu comecei a implantar um trabalho preventivo. Na verdade, o que você precisa agir é impedir que essa pessoa violenta, esse criminoso, frequente o estádio de futebol. Não permitir que um traficante, que um assassino, que um brigador violento, ele sente ao lado de uma pessoa de bem. É isso que nós temos que fazer. Então, isso precisa de um serviço de inteligência, que nós possamos reunir elementos, levarmos até o promotor de justiça e ele propor a ação perante o Poder Judiciário, porque somente o Poder Judiciário pode cercear a liberdade do ser humano, do cidadão brasileiro, de ir e vir. Então nós precisamos desses elementos, deixar de existir no mundo virtual, que é o que nós sabemos, e passar para o mundo processual, materializarmos essa prova. E isso está deixando a desejar. Nós não temos esse serviço de inteligência. Ontem, em conversa com o juiz do futebol, Dr. Ailton Alfredo, de Pernambuco, ele me informou que fizeram uma escuta telefônica, acho que é o único caso no Brasil, que culminou com a prisão de um traficante que levava droga para uma determinada torcida lá em Recife. Então, esse trabalho tem que ser alastrado, tem que ser reforçado e ampliado. Eu estou de acordo com o promotor e eu diria o seguinte, acrescentando, é que a proibição das torcidas, do acesso das torcidas ao estádio, sob que rubrica for, a experiência brasileira já provou que é totalmente ineficaz. Em 95, aqui em São Paulo, no estado, foi proibido por conta daquele conflito enorme, a Mancha Verde, inclusive, foi extinta como organização coletiva, como instituição.
Menos de 2 meses depois, com o mesmo endereço, com a mesma diretoria e com os mesmos sócios componentes, a Mancha Verde virou Mancha Alviverde. A mesma torcida que hoje está envolvida nesses conflitos bárbaros que recentemente tivemos notícia. Então não é por aí. Eu costumo dizer, fazendo numa visão, digamos, sociológica mais ampla, porque a alegação das pessoas que tomam essas medidas é bem intencionadas, porque é preciso fazer alguma coisa. Então as pessoas tomam uma medida imediatista às vezes, mas o imediatismo nem sempre resolve. Eu costumo dizer o seguinte, a alegação apresentada é assim: as torcidas organizadas têm que ser proibidas ou de qualquer forma, de qualquer jeito, porque elas fugiram dos seus objetivos civilizatórios originais. E eu sempre digo o seguinte, se no Brasil, e digo isso com tristeza, nós formos extinguir todas as instituições que fugiram dos seus objetivos originais civilizatórios, o que nós vamos fazer com a saúde pública, com a educação pública e, infelizmente, eu diria, com o Congresso? Então não é empurrando para a marginalidade, não é empurrando para a clandestinidade, porque aí nós acentuamos o anonimato que nós todos já nos referimos aqui, que é estimulador da violência. Nós aprofundamos o anonimato empurrando para a clandestinidade. E com isso, esses torcedores que são proibidos, eles ficam muito mais complicado o processo de acompanhamento e de monitoramento. O que tem que ser feito, o que uma sociedade democrática e de direito tem que fazer, e é isso que a civilização trouxe historicamente como novidade, é que todas as instituições e todas as pessoas têm que cumprir a lei. E que não pode um grupo minoritário transgredir, delinquir e atrapalhar o entretenimento maior de uma coletividade. Essa é a grande questão, é punir. Nós temos legislação para isso, nós temos já uma experiência acumulada para isso e temos autoridade para fazer isso. Temos que fazer parcerias com os setores pacíficos das torcidas organizadas, como foi feito na Itália e como está sendo feito na Argentina, o que produziu uma redução drástica da violência, inclusive do número de mortes na Itália e na Argentina. Menos na Argentina, mas também na Argentina. Essas medidas, porque nenhuma medida sozinha vai dar conta e controlar todo o problema. Isso. O problema é complexo, não tenhamos nenhuma ilusão. O problema é profundo e mexe com muita coisa. Então há que ser um conjunto de medidas. Repito, no curto prazo de repressão, no médio prazo de prevenção e no longo prazo de reeducação. Agora, medidas convergentes integradas que incorporem a cultura da torcida para tentar mudar essa cultura. E isso tem que passar por uma parceria com os setores pacíficos, que são a maioria. E o bom torcedor, aquele que quer ir ao estádio, ver o seu time de futebol, levar a família? Quer dizer, como que fica também esse espectador? E em relação ao torcedor pacífico, é importantíssimo dizer uma coisa, que a UEFA, na Europa, é uma equação que se torna simples e muito fácil de entender. Se fica para a sociedade que o estádio e seus arredores são locais de violência e de pancadaria, se essa é a impressão que fica, é o sentimento que fica, o que acontece? O pacífico se afasta, porque ele não quer isso. As famílias se afastam, porque elas não querem isso. E os violentos se aproximam, porque é o que eles querem. E aí um local que não era, por definição, um local de pancadaria e de violência, poderá se tornar um local de pancadaria e violência. Promotor, rapidinho, quem quiser contribuir, quem puder monitorar, por exemplo, fazer uma denúncia sobre esses torcedores que estão fazendo briga ou se provocando na internet, quais canais que existem para isso hoje? Seja na internet, seja 0800, o que existe para o cidadão de bem contribuir com denúncias? Ele tem que acionar a informação da Polícia Civil ou Polícia Militar. E é mantido, não diz que denúncia, o nome dele é mantido sob sigilo. Mas não tem um canal, por exemplo, não tem um site, não tem um lugar onde a pessoa possa, dessa forma exatamente de rede social, contribuir fazer uma denúncia, uma coisa um pouco mais moderna, mais de acordo com a idade dessa garotada que apronta esse tipo de coisa? Olha, evidentemente, se você acionar os acessos pela internet, tanto do Ministério Público quanto das polícias, você vai obter isso daí. Eu não sei
conheço que tem algum projeto específico para isso. Porque seria interessante você ter o que a gente chama de crowdsourcing, né? A própria população de bem contribuindo para expurgar essas pessoas que estão fazendo as coisas erradas, seja através de denúncia, de fotografia, né? Tem as câmeras são, mas os próprios torcedores podem usar câmeras para tentar banir esse tipo de atitude. Quer dizer, acho que falta do Ministério Público uma atividade de comunicação para facilitar a contribuição de uma pessoa comum, do torcedor de bem, para denunciar isso, não é verdade? Isso precisa ser criado, Marcelo. Deixa eu só complementar a fala do professor Murad. Na verdade, essas medidas de proibição que tem de estádio, bandeira, torcida, são medidas apenas que estão combatendo o efeito. Nós temos que ir na causa da violência. E a causa o âmago da violência é você combater esses criminosos, traficantes, assassinos que estão infiltrados lá dentro. O resto são medidas que você está indo paliativamente com efeito. Você tem que ir na causa da violência. Enquanto não for na causa, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Então a pergunta é, como é que o poder da multidão poder da rede, pode criar um antídoto a isso tudo, né? Como é que as pessoas de bem podem se unir com o apoio aí do Ministério Público, de que for, né? Porque eu acho que é isso, né? É expelir isso. E seria uma medida de natureza preventiva e reeducativa, porque o tal envolvimento da sociedade, já que esse projeto de pacificação no futebol é um projeto de toda a sociedade. Inclusive, isso é constitucional, porque está lá no artigo 217 da Constituição que o esporte é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, isso é um envolvimento de toda a sociedade brasileira. Os próprios mega-eventos, a Copa e os Jogos Olímpicos, são compromissos do Estado brasileiro e não somente dos governos. Então, eu acho que o envolvimento desses setores pacíficos, mantendo-se o anonimato, como muito bem disse o promotor, porque eles são verdadeiros delinquentes que não dormem e não têm limites. Então, mantendo-se o anonimato, como diz que denúncia, isso envolve a sociedade. Agora mesmo na freguesia do Ó, em São Paulo, quando houve a morte de um torcedor e logo depois do segundo torcedor por morte cerebral, qualquer senhora de idade ali do bairro, num bairro que tem uma tradição cultural, né, um bairro da música, da escola de samba, virá espaço desses delinquentes. Qualquer senhora que foi entrevistada ali pela televisão, todos nós vimos, qualquer senhora falou isso, sempre acontece isso aqui, sempre. E a polícia falou que não sabia, mas sabia. Tanto sabia que mandou para lá 2 viaturas. Agora, 2 viaturas, o depoimento do cabo na televisão é estarrecedor, é triste, porque ele falou, nós ficamos acuados. Éramos 2 ou 3 policiais contra 300 ou 400 torcedores. Então recuamos e ficamos assistindo. Isso, além de permitir a violência, indiretamente, é uma desmoralização da segurança pública, que não pode, sob nenhuma alegação, ficar desmoralizada. A autoridade dela é o primeiro passo para a segurança. E aí, promotor? Como é que eles mandam só 2 viaturas para lá? Aquele corintiano que foi assassinado e jogado no Rio, em agosto do ano passado, foi o confronto na Najar de Souza. É sabido que todos os jogos entre Palmeiras e Corinthians, eles marcam o encontro para Najar de Souza. Por isso a importância de você estar monitorando e a importância de você estar sempre em ligação com a polícia e com o comando, para, na condição de promotor de justiça, eu sempre ligava o comandante da Polícia Militar, alertando que lá teria um confronto e para ele reforçar o policiamento. Com isso a gente conseguia evitar. Bom, gente, esse é um assunto que não se encerra aqui, né? Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos deixar essa sugestão para que se use o poder da rede ao contrário, para combater esse tipo de coisa, para que as pessoas possam ajudar, desde que se abram canais para que as pessoas possam utilizar isso. Bom, agradeço de novo a participação de todos vocês. Obrigado, Maurício. Obrigado. Obrigado, promotor. Obrigado a todos. Em breve o conteúdo desse programa vai estar disponível na internet, aqui no portal da TVT, onde você pode assistir também todos os outros programas que nós já fizemos aqui. O endereço é tvt.org.br. Você pode acompanhar também aqui na TVT várias informações no Facebook, só procurar por Rede TVT, e no Twitter, que é @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau, tchau.